Hoje temos exatos 15 minutos para falar sobre teologia da prosperidade. Então, senhores, já peguem o seu café e vamos conversar. Bom, quero trazer esse assunto aqui porque é algo que eu sempre falo nos vídeos, algo que me chateia quando eu vejo isso acontecendo na igreja e eu quero trazer esse assunto à tona aqui. Eu comecei a ter clareza sobre esse assunto quando eu comprei despretensiosamente esse livro aqui, ó, Deus que Destrói Sonhos. Eu nem era católico, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Esse livro aqui, o autor dele é protestante. Só que eu falei, deixa eu dar uma chance. E na época eu também nem sabia, né? Nem era católico nem nada. E aí eu comecei a ler. E esse livro abriu os meus olhos sobre a teologia da prosperidade. Pra você que não sabe, a teologia da prosperidade é por vezes colocar o reino de Deus em bens materiais. Como assim? Vou dar alguns exemplos que provavelmente vocês já ouviram em alguma pregação. Coisas como, nossa, como Deus te abençoou, porque você tem uma casa, tá com um carro novo, Deus te abençoou demais. Ou se não, você nasceu para coisas grandes, você nasceu para ser rico, Deus te quer próspero, a prosperidade, não sei. Você já viu alguma narrativa assim, algum discurso assim dentro das igrejas? Pois é, por vezes esse discurso é um discurso que não foi o que Cristo veio falar, pregar na Terra. Esses dias para trás eu estava vendo um vídeo de um pastor e um padre no podcast. Aí o pastor falou assim, ó, Cristo veio na Terra para falar mais sobre dízimo do que sobre salvação. Assim, eu amo dízimo, de verdade, eu amo dízimo, amo oferta, porque para mim é totalmente espiritual. Jesus, ele fala mais de finanças do que salvação. Vocês entendem o tamanho da complexidade desse discurso? Porque não, Cristo falou pouco de dízimo. O que ele falou? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, senhores, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você for parar para olhar, os grandes santos, eles não ficavam atrás da prosperidade, de bens materiais. Até porque Cristo falou pouco de bens materiais. Cristo não veio aqui para as coisas da terra. Ou melhor, ele falou sim de coisas materiais. Para dizer que ele não veio aqui para reinar sobre as coisas da terra, mas sim sobre as coisas do céu. A gente tem que buscar as coisas do alto, senhores. A gente tem que elevar a nossa alma. Não tem que ficar querendo bens materiais. Porque você imagina se esses pregadores de hoje em dia, ou até pessoas que têm esse discurso da teologia da prosperidade, esses coaches, falassem assim, ó. É porque você nasceu para ser rico, você vai ser próspero, não sei o quê, você vai ter uma abundância de bens. Para um cara que quer ser um monge, para um cara que a vocação dele é ser chamado ao voto. Por exemplo, para o Frei Gilson. O cara tem a vocação, o cara ele escolheu o voto de pobreza, o voto de celibato. Vocês entendem? Ele escolheu a vida religiosa. A vocação dele é essa. Deus deu esse chamado para ele e ele aceitou. Agora você pega e vai ficar pregando que Deus quer te dar. Para, senhores. No fim das contas também, isso fica parecendo que Deus é um gênio da lâmpada. Sério, isso é a maior profanação que tem. Porque você para de adorar a Deus e você começa a querer ser adorado por ele. Porque é a gente que tem que ser servo. Nós que somos os servos. Por quê? Porque nós não somos dignos de nada. A graça é imerecida. E a gente fica fazendo Deus nosso servo, o nosso gênio da lâmpada. Porque quando a gente precisa de algo, a gente recorre ao Pai. Ao invés de a gente sempre estar recorrendo ao Pai para adorá-lo, porque só da gente estar vivo já é tamanha graça, já é tamanha abundância. Sem falar que o sangue que escorreu na cruz do Cordeiro foi para nos redimir. O plano de redenção de Deus é esse. E a gente fica tratando ele apenas como um um mero gênio da lâmpada que cumpre os nossos desejos. Então isso é uma imaturidade da fé. Vocês conseguem entender isso? Ou imaturidade. As pessoas param de conversar com Deus, de fazer orações mentais, de fato querendo adorar com o coração contrito mesmo, e passam apenas a desejar bens materiais. Então, tô precisando de tal coisa, preciso de tal coisa. Isso tamanha vaidade. Vocês conseguem entender que o buraco é um pouco mais embaixo? A vida de oração não é feita sobre bens materiais. A sua fé não, você não acredita em Cristo por conta de bens materiais. Você tem que acreditar em Cristo por causa do sacrifício que foi feito, por amor e entender que ele é seu pai. Ele é quem veio para cumprir o plano que Deus já tinha para nos redimir do pecado. Ele não veio aqui para te dar coisas, para te dar bens. Quando você para olhar, a vida comum, o ordinário, no fim das contas, os bens nem valem tanto assim. Vocês viram? O negócio é que a gente fica olhando muito para esse mundo digital, que as pessoas mostram luxo, que as pessoas mostram abundância, mas às vezes nós somos chamados para viver uma vida simples, uma vida com amor. Tem uma mulher que eu acompanho, Evelyn, ó, não sei.
Até a família numerosa, acho que até uns 4, 5 filhos. Eles vivem uma vida simples, mas tão linda, uma vida tão virtuosa, uma casa tão bela, sabe? E a gente não tá falando aqui de coisas grandes, de coisas luxuosas. Não, é uma vida simples. Mas a simplicidade tem tamanha beleza no mundo onde as relações são tão líquidas e que a gente não consegue mais ver beleza em nada. Então eu acho que nós devemos buscar mais o bom, belo e verdadeiro. Mas o assunto desse vídeo é outro. O grande ponto é, parem de tratar Deus como um gênio da lâmpada. Que você fica apenas fazendo pedido, fazendo pedido. Esse livro aqui, ele me abriu muitos olhos para isso. Eu quero pegar aqui algumas passagens que são literalmente tapas na cara. Se você se sentiu tocado com esse vídeo, pô, opa, talvez eu esteja agindo assim. Porque é muito interessante o que ele diz, só que você tem que ter estômago para ler. Sério mesmo. Você não tá preparada pra, pra tomar uns tapas na cara. Cuidado. Ó, olha o que ele diz aqui, ó. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é procedência mundana demoníaca. O termo grego eritheia, traduzido como ambição egoísta, também pode significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Aí, ó, aqui, ó, o que ele fala? O adjetivo egoísta foi acrescido devido ao espírito da nossa época, que vê ambição como uma virtude. Consegue ver como há uma dicotomia de pensamentos? Atualmente a gente acha que a ambição é uma virtude. Você pode ver nesses vídeos motivacionais, as pessoas, elas clamam por ambição. Ah, mas você tem que ser ambicioso. E isso é tudo menos uma virtude. Vocês entendem isso? Eu vi esses dias e vou colocar aqui na tela para vocês. É, a, 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 é um quadro que mostra a relação entre virtude e a falta dela, sabe? E para finalizar esse vídeo, e eu quis trazer de maneira rápida e breve aqui, no pouco tempo que eu tenho, um pouco sobre isso. Eu tô relendo ele, tô terminando de reler aqui, ó. Eu queria terminar de ler e fazer esse vídeo, mas falei, ah, vou gravar ele logo, depois talvez eu grave outro. E agora eu vou nessas sequências de vídeo, né? Lembre-se sempre da oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não a nossa vontade. Porque a gente, às vezes, em orações, quer que a nossa vontade seja feita. Sendo que, na verdade, não. A gente veio aqui para cumprir o chamado do Pai. Nós temos que exercer a nossa vocação para cumprir o que o Deus nos chama, não o que a gente quer. Então, um resumo desse vídeo. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado em acreditar que Deus vai te abençoar com bens materiais. Cuidado com isso. Porque esse pensamento também faz hoje em dia os pais pararem de ter filhos. Porque tratam filhos como números. Como planilha. Fica planilhando filho. E filho não se planilha. Cuidado com a teologia da prosperidade. Para de fazer Deus de gênio da lâmpada e começa a amar Ele com um coração contrito e piedoso. Começa a amar Cristo de verdade e entender a complexidade do sacrifício. E, por último, lembre-se sempre, a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai em nossas vidas. Fiquem com Deus, tamo junto, vamos para cima, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários as próximas coisas que vocês querem ver, as próximas reflexões, tá bom? Tô terminando de ler esse livro, o próximo livro que eu vou ler é Em Busca das Virtudes, A Conquista das Virtudes, na verdade, né, aquele do Augusto Fals, esse aqui, ó. O próximo vai ser esse, e aí eu vou, A Conquista das Virtudes, Francisco Fals. E aí eu vou trazendo aqui para vocês as minhas reflexões. Fechou? Tamo junto, senhores. Fiquem com Deus.